Fala pessoal, tudo bom? Tô trazendo aqui mais um vídeo para vocês, depois de bastante tempo, mas finalmente estamos aqui de volta e hoje eu quero trazer para vocês uma série que eu prometi aí, que é sobre a siciliana Najdorf. Vai ser uma série completa, eu vou explicar todas as principais variantes e no vídeo de hoje vai ser sobre a variante do Bispo C4. Essa que era a variante preferida do Bob Fischer e com certeza uma das principais alternativas aí que as brancas têm à disposição. Então, se você quiser jogar a Najdorf, você tem que estar preparado para ela. Então, sem mais enrolação, vamos logo para a teoria. Bom, eu vou passar meio rápido aqui os lances iniciais. E4, C5, a siciliana, cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3 e agora A6, o lance que dá início a Najdorf. E aqui, como eu falei, as brancas têm inúmeras opções. A gente tem aqui Bispo E3, que é o ataque inglês, Bispo G5, que é talvez considerado como a linha principal, né, que pode dar início aí à variante do peão envenenado, que é uma linha muito famosa, muito conhecida. Temos também Bispo C4, que é o lance que a gente vai estudar hoje. E eu vou dedicar aí um vídeo a cada uma dessas variantes, beleza? Bispo C4. Esse é um lance muito natural. As brancas desenvolvem uma peça, prepara aqui o roque já. E aqui as pretas têm a primeira decisão fundamental. Em muitas linhas da Najdorf, as pretas escolhem se elas querem jogar com E6 ou E5. E dado a escolha, geralmente elas vão preferir até jogar com E5. Porém aqui, nessa variante do bispo C4, a gente não tem escolha, a gente tem que jogar com E6. Por quê? Para bloquear essa diagonal aqui e também para controlar a casa de D5, que é muito importante aqui na siciliana. Principalmente agora que as brancas já têm o bispo aqui, que é mais uma peça que controla essa casa. Se a gente, em vez de E6, jogasse o lance E5, que seria um erro aqui as brancas vão jogar cavalo F5. E aqui, repare, esse cavalo ele já está... se for preciso, ele pode manobrar facilmente aqui para D5, né? Junto com outro cavalo. Ele ataca aqui o peão de G7, o que impossibilita que você desenvolva o bispo. E se você jogar G6 aqui para tentar expulsar esse cavalo, ele vai manobrar facilmente e chegar na casa de D5. Sem falar, obviamente, nessa diagonal aqui, que está muito enfraquecida. Se você capturar o cavalo, as brancas vão recapturar aqui. E agora esse bispo das casas brancas aqui vai fazer muita falta pra gente. A partida podia seguir aqui com bispo E7, desenvolvendo, né, preparando para fazer o roque. Bispo E3 das brancas, cavalo C6. E aqui depois de um lance como G4, que serve vários propósitos. Ele defende o peão aqui de F5. E aqui as brancas vão simplesmente esmagar as pretas aqui na ala do rei. Elas vão fazer o roque longo. E essa estrutura de peões aqui, com os peões dobrados, não é nem um pouco fraca. Ela é muito forte, inclusive. E a gente não tem o bispo de casas brancas aqui para ajudar a cobrir essas casas brancas. Aqui as brancas já têm uma certa vantagem. Então, por isso, nós fazemos o lance E6. Aqui as brancas podem jogar, geralmente, ou com roque, ou fazer um lance meio profilático. Já que nós vamos jogar o lance B5, eventualmente, e atacar o bispo, as brancas podem já jogar o lance bispo B3 e já tirar o bispo dali agora, para quando a gente jogar B5, elas puderem fazer qualquer outra coisa. Vamos ver aqui no caso se elas optam pelo roque curto. A gente joga B5, ataca o bispo, ganha o tempo no bispo, né? Segue o lance bispo B3. A gente desenvolve com o bispo E7.
E aqui, entre outras opções, as brancas podem jogar o lance Dama F3, que é um lance muito bom aqui. Esse lance ele tem várias ideias. Primeiro, ele ameaça o lance E5, que ataca o cavalo e abre o ataque aqui na torre. Então, sempre que as brancas jogam esse lance Dama F3 aqui, as pretas têm que responder com o lance Dama C7. Porque aí no caso de E5, nós temos o lance Bispo B7 contra-atacando a dama, né? Bom, vamos ver aqui se em vez de roque curto, as brancas jogam lance Bispo B3. Nós seguimos com o lance B5. E aqui depois de roque. Bom, aqui nesse caso acabou sendo uma transposição, né? De qualquer forma. Porém, cada variante tem a sua peculiaridade. Depois de roque, nós jogamos Bispo E7. E aqui é importante notar que um lance como B4, por exemplo, desviando o cavalo aqui para tentar ganhar esse peão, não é uma ideia muito boa. Por exemplo, depois de B4, cavalo A4, cavalo toma E4, a gente ganha um peão. Porém, depois de torre E1, D5, protegendo o cavalo, bispo F4, simplesmente desenvolvendo, se a gente parar para olhar a posição, a gente vai ver que as nossas peças estão todas aqui ainda na fileira inicial, enquanto que as brancas estão praticamente totalmente desenvolvidas. A gente fez muito lances de peões e perdemos muito tempo. Então, aqui a gente está correndo um sério perigo de ficar perdido rapidamente. Então, em vez de tentar ganhar um material, a gente tem que priorizar o desenvolvimento. A gente joga bispo E7 em vez de jogar B4. Aqui as brancas têm duas opções principais. Uma é o lance Dama F3, né, que nem a gente viu na outra variante, e o outro é jogar F4, expandindo aqui no centro. Vamos ver primeiro o lance F4. Nós seguimos o desenvolvimento, roque curto, e aqui as brancas têm duas rupturas. A primeira é E5. Se a gente responder corretamente, vai ficar tudo bem. A gente não está correndo nenhum perigo aqui nessa variante. Depois de D toma E5, F toma E5, cavalo D7. Parece um lance meio estranho, mas é a melhor opção. A gente precisa colocar uma certa pressão aqui nesse peão. As brancas podem defender esse peão com o bispo F4 e aproveito para desenvolver uma peça também. E agora, depois de bispo B7, a gente está pronto para finalizar o desenvolvimento. Aqui a gente pode seguir depois com cavalo C6, torre C8. E aqui a nossa posição é bem sólida. E as brancas têm esse problema aqui desse peão que vai precisar de proteção constante até o final da partida. Isso aqui é uma fraqueza. Bom, em vez de E5, as brancas podem jogar F5 também. E aqui nesse caso a gente opta por fechar a posição com E5, né? Só que se a gente jogar E5 agora, esse cavalo aqui ele vai poder vir aqui para D5, que vai ser uma casa bem fraca, né? Então, antes da gente jogar E5, a gente aproveita para deslocar esse cavalo. A gente joga o lance B4, o cavalo tem que sair. E agora sim a gente joga E5. O cavalo volta para trás e a gente joga bispo B7. Aqui novamente estamos prontos para finalizar o desenvolvimento. Podemos jogar cavalo D7 e torre C8. E a nossa posição aqui é bem sólida. Esse peão aqui de D7 ele parece ser um problema, porém ele é bem característico aqui da Najdorf. Geralmente nas variantes que as brancas jogam, ou que as pretas jogam com E5, esse peão aqui ele fica atrasado mesmo nessa coluna aberta. Porém, o nosso bispo aqui consegue proteger ele facilmente. E é bem difícil para as brancas conseguir atacar ele com alguma outra peça que não seja a dama e as torres. Então as brancas nunca vão conseguir capturar esse peão aqui, realisticamente. E a gente também tem muita pressão aqui no peão de E4, que sofre o mesmo problema. Só que a gente acaba conseguindo colocar ainda mais pressão nesse peão aqui.
Então aqui as presas estão ligeiramente melhores já. Bom, em vez de F4, as brancas também têm a opção de jogar Dama F3, que é bem similar àquela variante que a gente viu antes. Só que tem algumas diferenças. Como eu falei, sempre que as brancas jogam essa ideia de Dama F3, a gente tem que responder com o lance Dama C7, para conseguir defender com o Bispo B7 aqui, no caso do avanço E5. Aqui as brancas vão jogar o lance Dama G3, que é um lance meio chato. Ele ataca aqui o ponto de G7. E tem algumas formas interessantes da gente jogar isso aqui. É possível jogar simplesmente com torre G8 e abrir mão aqui do roque. A gente vai jogar com o rei no centro. E a gente vai acabar expandindo aqui na ala do rei, para tentar atacar aqui na ala do rei. Porém, também a gente pode jogar com o lance simplesmente roque, que é um jeito mais natural até de jogar. Só que aqui, obviamente, tem o lance bispo H6, que ameaça checkmate aqui em um lance. E a gente só tem uma forma de defender, que é com o lance cavalo E8. Né? O cavalo protege aqui o ponto de G7. Pode parecer que a gente está um pouco amarrado aqui, mas devagarinho a gente vai arrumando nossas peças e no final a gente tem uma posição totalmente jogável, totalmente ok. As brancas podem seguir o desenvolvimento aqui normal com torre de AD1 e a gente simplesmente joga o lance bispo D7. Aqui você pode se perguntar, por que bispo D7 e não algo como bispo B7, né? Que parece uma diagonal muito melhor para o bispo. A diferença é que se esse bispo sai dessa diagonal, imediatamente as brancas podem sacrificar aqui o bispo no ponto de E6. Nessa variante do bispo C4, esse sacrifício aqui em E6 ele é meio recorrente. Em várias linhas você vai ter esse tema. E a gente precisa ficar esperto com isso. Por exemplo, bispo B7, bispo toma E6, peão toma E6, cavalo toma E6, é devastador aqui. As brancas vão já imediatamente recuperar o material, tem um garfo aqui. A gente não pode entrar nessa variante. Por isso que esse bispo ele tem que se manter aqui nessa diagonal, pelo menos por enquanto. Para sempre cobrir o ponto de E6. As brancas aqui vão seguir expandindo aqui no centro com F4. Eventualmente fazer uma ruptura aqui, tanto de E5 como F5. A gente completa o nosso desenvolvimento. Cavalo C6. Cavalo toma C6. Agora o nosso bispo chegou na diagonal que a gente tanto queria. Já que o cavalo não pode mais tomar aqui em E6. As brancas jogam o lance F5, essa é a ideia inicial, né? Tentar abrir algumas linhas aqui. E aqui a gente tem que jogar um lance muito importante, que é o único lance aqui para manter o equilíbrio. Rei H8. A gente imediatamente ameaça a captura aqui do bispo e as brancas têm que fazer alguma coisa. Se elas simplesmente recuarem o bispo, a gente pode jogar um lance como cavalo F6 e tá tudo bem. Porém, elas têm uma opção um pouco mais forçante, que é o lance F6. E aqui a gente vai simplesmente jogar peão toma bispo. As brancas jogam peão toma bispo. E depois de dama toma E7, a gente tem aqui uma posição bem interessante. Nós temos esse peão extra aqui, que não vale muita coisa, né? Mas é um peão extra, pelo menos por enquanto. Nós temos também, apesar do nosso rei estar um pouco aberto aqui, nós podemos usar essa coluna aqui com a nossa torre para eventualmente também atacar o rei das brancas. E a nossa estrutura aqui de peões é bem sólida. As brancas têm esse peão aqui isolado, que sempre é um problema. A gente tem o bispo branco aqui que coloca pressão. E se esse peão avançar eventualmente, ele vai atacar aqui o ponto de G2, que junto com a nossa torre pode ser uma coisa muito complicada para as brancas lidarem. E aqui é uma posição igualada, com chance para os dois lados, né?
típica da Najdorf. Se você joga Najdorf, você quer esse tipo de posição, desbalanceada, com chance de ataque para os dois lados, bem no espírito da abertura mesmo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa introdução à Siciliana Najdorf na variante do Bispo C4, né? Se você aprender essas poucas variantes aqui, você com certeza já vai saber aí o principal do que você precisa para enfrentar essa linha. Eu vou trazer aí mais vídeos explicando as outras variantes aí, como o ataque inglês, a variante do peão envenenado, entre outras, beleza? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele like, comenta aí o que você achou, alguma linha que você quer que eu traga aqui. E compartilhe o vídeo também, manda no grupo do WhatsApp aí do pessoal que joga xadrez. Com certeza vai ajudar aqui o canal e me motivar aí a estar trazendo mais vídeos para vocês, beleza? Até a próxima.